Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o átomo de flúor, tá? O átomo de flúor. O flúor, quando ele está neutro, ele tem 9 prótons no núcleo e 9 elétrons na eletrosfera, tá? Então ele está balanceado, ele está neutro, eu tenho a mesma quantidade. Como é que fica a distribuição? Na primeira camada eu vou ter 2 elétrons e na segunda camada eu vou ter 7 elétrons, tá? Então na última camada, que é a segunda camada do flúor, eu tenho 7 elétrons. Tá estável? Não está estável, tá? Ele precisa de 8 para alcançar a estabilidade. Então, ó, o que é mais fácil? Ele ganhar um elétron e alcançar 8 ou ele perder 7? É mais fácil ele ganhar um elétron, né? Então, agora o número de elétrons que ele tem é mais próximo de 8. Então, é mais fácil ele ganhar esse 1 elétron, tá? Então, o que vai acontecer? Esse meu flúor, tá? Ele vai ganhar um elétron. Então ele deixa de ser um átomo e passa a ser um íon, tá? Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Então como é que vai ficar? Ó? No início eu tinha 9, né? Eu tinha 9 prótons e 9 elétrons. Agora eu tenho 9 prótons e 10 elétrons, certo? Então eu ganhei um elétron. Então, se eu ganhei um elétron, eu estou com elétrons a mais, tá? Eu estou com mais carga negativa. Então, esse meu íon vai ser carregado negativamente, tá? Então, quando o meu íon é carregado negativamente, eu chamo ele de ânion, tá? Então, agora não é mais cátion, é ânion, tá? Então, no início, eu tinha 9 prótons e 9 elétrons. Eu ganhei um elétron, então eu fiquei com 9 prótons e 10 elétrons. Então eu tenho mais carga negativa, tá? Se eu tenho mais carga negativa, esse meu íon está carregado negativamente, então ele vai ser chamado de ânion, certo? E como ele ganhou esse 1 elétron, né? Esse 1 elétron, a última camada dele passou a ter 8 elétrons. Então agora ele alcançou a estabilidade, tá? Como é que eu vou representar esse ânion aí? O ânion de flúor, né? Então o símbolo do flúor, que é o F, tá? No canto superior direito eu vou colocar o excesso. Então eu tinha 9 prótons e 9 elétrons, agora eu tenho 9 prótons e 10 elétrons. Então qual que é o excesso? Eu tenho um elétron a mais. Então eu vou colocar 1 e menos, certo? Então F de flúor, né, que é o símbolo, 1 menos. Ou seja, quando eu olho para o F 1 menos, o que ele está me dizendo? Não é um átomo neutro, tá? Porque tem uma carga extra lá em cima, aqui no canto, tá? Não é um átomo neutro, é um ânion, né? É um íon ânion, ou seja, é um íon carregado negativamente, tá? E quanto de carga negativa, né, ele tem a mais? Ele tem uma carga negativa a mais, ou seja, ele ganhou um elétron a mais, tá? Então ele ganhou um elétron, ele ficou mais carregado negativamente, então agora ele é um íon ânion, né? É um ânion, é um íon carregado negativamente. Bora fazer mais um então. Agora a gente vai para o cloro, tá? Quando o cloro ele tá neutro, né? Eu tenho 17 prótons no núcleo e 17 elétrons na eletrosfera. Como é que fica a distribuição do cloro? Ó, primeira camada fica com 2 elétrons, segunda camada fica com 8 elétrons e terceira camada fica com 7 elétrons, tá? Então, a terceira camada do cloro é a última camada dele, é a camada de valência, tá? Na camada de valência, na última camada, na terceira camada do cloro, eu tenho 8 elétrons? Não, eu tenho 7 elétrons. Está estável? Não está estável, precisa de 8 para alcançar a estabilidade. Então, o que é mais fácil? Ele ganhar mais um elétron e alcançar 8 ou ele perder 7? É fácil ele ganhar mais um elétron, né? Então ele vai receber esse único elétron, tá? Então o que vai acontecer? No início, então, quando ele estava neutro, o meu átomo de cloro, ele tinha 17 prótons e 17 elétrons, certo? Então estava neutro, estava balanceado. Quando ele ganha um elétron, tá? Quando um elétron entra, ele fica com 17 prótons e 18 elétrons, certo? Então agora não está mais neutro, tá? Então se eu tenho 17 carga positiva e 18 carga negativa, isso quer dizer que eu tenho mais carga negativa, tá? Se eu tenho mais carga negativa, ele é um íon carregado negativamente. Então eu chamo ele de ânion, tá? Então o cloro então vai ser um ânion, tá? Porque ele está carregado negativamente, certo? Como é que eu vou representar o cloro? Vou usar o símbolo do cloro, Cl. No canto superior direito eu vou colocar o excesso, tá? Então
tinha 17 prótons e 17 elétrons, agora eu tenho 17 prótons e 18 elétrons. Então, qual que é o excesso? Eu tenho um elétron a mais. Então, eu vou colocar Cl, certo? 1, que é a quantidade de elétrons, e menos, que é o indicativo, que é um elétron, tá? Que é uma carga negativa. Então, Cl, 1 menos, tá? Então, isso aqui está querendo me dizer o quê? Que esse cloro, ele ganhou um elétron, tá? Então, esse é um íon carregado negativamente, é um ânion, tá? Então, quando eu olho para o Cl, 1-, é isso que quer dizer, tá? Não é um átomo neutro, certo? Eu tenho aí uma carga a mais, que é uma carga negativa, e essa carga negativa, a quantidade de carga negativa é uma carga negativa a mais, né? Um elétron que entrou, tá? Então, ele deixou de ser um átomo neutro e agora ele é um íon carregado negativamente, ele é um ânion. Então, recapitulando aqui, né? Vamos lá. Quando o átomo ele tem a mesma carga, a mesma quantidade de prótons e elétrons, isso quer dizer que ele está neutro, tá? Eu tenho a mesma quantidade de carga positiva e a mesma quantidade de carga negativa, tá? Se ele perde elétrons, ele fica com mais carga positiva, tá? Então ele fica carregado positivamente. E aí ele passa a ser chamado de íon carregado positivamente ou cátion, tá? Que é um íon carregado positivamente, beleza? Agora, se o meu átomo está lá neutro, eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons, e ele ganha um elétron, tá? Ele ganha um elétron, o que vai acontecer? Agora ele está carregado negativamente, tá? Se ele está carregado negativamente, ele é um íon carregado negativamente, que eu também posso chamar de ânion, certo? Então, lembrem, quem se movimenta é o elétron, tá? O próton ele não vai se movimentar. Não existe essa de ganhar ou perder próton. Você vai ganhar ou perder elétrons. Aí a consequência desse ganho e dessa perda vai ser a carga positiva ou a carga negativa. É muito importante que vocês guardem isso, tá? Não se ganha nem se perde próton. Se ganha e se perde elétrons. Agora vamos discutir um pouquinho sobre a importância dos íons, tá? na nossa saúde, no nosso corpo. Tá? Então, ó, o primeiro íon que a gente vai ver é o íon de sódio, né? É o sódio carregado positivamente, então é um cátion, tá? O Na, 1+, certo? Então, qual que é a importância dele? O cátion sódio, né, ele é importante no controle da pressão sanguínea, tá? E também ele é importante na transmissão de impulsos nervosos. Então, se vocês, todos os nossos sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, eles dependem de impulsos nervosos, tá? Que vão para o nosso cérebro, vão e voltam do nosso cérebro pelo nosso sistema nervoso. Então, a presença do íon sódio ela é importante para que isso aconteça, tá? Para que esses impulsos vão e voltem para o nosso cérebro. E também o controle da pressão sanguínea. Quando você perde muito líquido, né, você acaba perdendo também íon sódio, tá? Então é importante se manter hidratado, tá? E o excesso de íon sódio você acaba levando ao aumento da pressão sanguínea, tá? E o íon sódio, onde é que eu encontro ele? Eu encontro ele no sal de cozinha. Aí agora eu tenho o íon cálcio, certo? É o Ca2+, tá? Então o que o íon cálcio está me dizendo? Eu olho para ele, ó, eu sei que é cálcio, tá? Só que não é um átomo neutro, beleza? Esse 2+ está querendo me dizer que é um íon, tá? E se é um 2+, o positivo, está me dizendo que é um cátion, tá? Que é um íon carregado positivamente. Então, se é 2+, isso quer me dizer o quê? Que esse átomo, né, de cálcio, ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou com 2 cargas positivas a mais, tá? O cátion cálcio ele é importante na contração muscular, tá? Então, por exemplo, todos os músculos do meu corpo para poder contrair, relaxar, para eu poder usar eles, ó. Eu estou falando aqui com vocês, os músculos da minha face estão se contraindo e relaxando, tá? Essa contração, ela precisa de íon cálcio, tá? Os músculos do meu corpo, o músculo do meu coração também precisa. Então, toda a musculatura do meu corpo precisa de íon cálcio, tá? Além do íon cálcio, né, que é o cátion cálcio, além de estar presente nos músculos, está presente nos dentes, presente nos ossos também, e ele é importante na coagulação do sangue, tá? Então, no caso, quando eu me machuco, eu tenho uma hemorragia, eu tenho um vaso sanguíneo aberto, o sangue vai formar coágulos, tá? Pensa que é como se fossem
pelotas, entre muitas aspas, tá? Para tentar fechar essa ferida, para impedir que o sangue escape, né? Para estancar a hemorragia. Então o cálcio ele faz parte disso, tá? O cálcio, o cátion cálcio, ele faz parte disso, ele é importante para isso também, tá certo? Outro cátion que vocês vão ver aí é o ferro 2+, tá? Então a gente olha para o ferro 2+, a gente vê que não é mais um átomo neutro, porque eu tenho uma carga, tá? Ali no lado, no canto direito, está me dizendo que tem uma carga. Então se é uma carga positiva, é um cátion, tá? É um cátion ferro. E aí se é 2+, ele está me dizendo que ele tem duas cargas positivas, 2 prótons a mais. Isso quer dizer que 2 elétrons foram perdidos, ele perdeu 2 elétrons, tá? Isso não quer dizer que ele ganhou 2 prótons, quer dizer que ele perdeu 2 elétrons, então ele ficou com 2 prótons a mais na quantidade ali de cargas dele, tá? E o ferro 2+, ele é importante, o cátion ferro 2+, ele é importante, ele faz parte da hemoglobina, tá? A hemoglobina é uma proteína que fica dentro das hemácias, tá? As hemácias são nossas células sanguíneas, e essa proteína, a hemoglobina, ela é responsável por levar oxigênio para os tecidos do nosso corpo, tá? Então o cátion ferro, né, o cátion ferro, ferro 2+, ele é importante porque ele fica dentro das células sanguíneas e leva oxigênio para todo o nosso corpo, para todos os tecidos do nosso corpo. Bom, então é isso, a gente vai ficando por aqui, tá? Agora vocês vão lá fazer a lista de exercícios. Até a próxima.